Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no Pod Trials. Hoje a gente mergulha num tema assim bem central para cardiologia e cirurgia cardiovascular: a escolha do melhor enxerto para a cirurgia de revascularização do miocárdio, a série M. Mais especificamente, sabe, aquele debate: artéria radial ou veia safena como segundo conduto. Isso. Depois da mamária para DA, claro. Exato. A gente tem aqui discussões de especialistas, dados de estudo-chave como o VIVA ou RAPCO, e vamos tentar descompactar isso tudo. Qual é a evidência real? O que explica os resultados diferentes que a gente vê? Nossa missão aqui é trazer um pouco mais de clareza, né? Pensando nos colegas aí de Varginha, sobre as nuances dessa decisão, que é tão crítica no dia a dia. Perfeito. E não é só uma questão de qual o enxerto é melhor na teoria, sabe? Mas de entender por que esses estudos às vezes mostram coisas diferentes e principalmente como a gente aplica isso na prática clínica. Ótimo. Então vamos lá, vamos descompactar isso. Temos esses dois grandes estudos de longo prazo, né? E com resultados que, assim, parecem um pouco conflitantes à primeira vista. O estudo VA, que foi apresentado pelo Dr. Steve Goldman, ele acompanhou pacientes por mais de 17 anos. E o interessante é que não achou diferença na mortalidade entre usar a artéria radial ou a veia safena como segundo enxerto. Pois é. Surpreendente, né? Considerando o que a gente espera biologicamente. Exatamente. E aí, por outro lado, Aí vem o RAPCO, apresentado pelo Dr. James Tatulis, lá da Austrália. E esse estudo mostrou um benefício clínico bem significativo, inclusive com menor mortalidade para a artéria radial, mas só em 15 anos de segmento. 15 anos. O que é fascinante aqui é tentar entender essas diferenças todas. Por quê? E parece que tem vários fatores em jogo, né? Talvez começando pelas características dos pacientes incluídos em cada estudo. Sem dúvida. A idade, por exemplo, é um ponto-chave que foi discutido. O estudo VA, ele incluiu pacientes mais jovens, né? A média ali era 61, 62 anos. Uhum. Já o RAPCO focou em pacientes assim acima de 70 anos, média de 73. Então a sugestão que surgiu foi que talvez em pacientes mais jovens os resultados sejam bons de qualquer forma com qualquer um dos enxertos, entende? Entendo. E aí o benefício de um enxerto arterial, como a radial, que a gente espera que dure mais, talvez só fique mais evidente com muito tempo de seguimento. E especialmente em pacientes mais velhos. Faz sentido. E a questão do diabetes, você mencionou o rápico. Isso. O RAPCO tinha 50% de pacientes diabéticos, metade. E nesse grupo, especificamente, o benefício da radial foi bem pronunciado. E no VA, a gente sabe a prevalência? Olha, na discussão inicial das características não foi detalhado, mas essa diferença na população com certeza pode ser relevante. Assim como o sexo dos participantes, né? Ah, sim. O VA, por ser um estudo de veteranos nos Estados Unidos, era predominantemente de homens. Já o RAPCO incluiu mulheres. E teve uma meta-análise que foi citada, que não incluía o VA na época, mas que sugeriu que o benefício da radial poderia ser até maior em mulheres. Interessante, quer dizer, além dos pacientes, o próprio jeito que os estudos foram feitos, o desenho deles, parece influenciar bastante os resultados, né? Com certeza. A duração do segmento, por exemplo. A gente já falou, né? No RAPCO, o benefício só ficou estatisticamente significativo aos 15 anos, não aos 10. E o VA, com 17 anos, não mostrou diferença. Exato. Mostra como resultados de curto e longo prazo podem divergir. É algo comum na nossa área. E os critérios de exclusão, isso chamou a atenção também. Chamou assim. O RAPCO excluiu quase 40% dos pacientes que foram considerados inicialmente. Bastante gente. Muitos porque não concordaram com fazer a angiografia de segmento, que era parte do protocolo, ou porque tinham problemas com a qualidade da veia safena. Isso pode ter selecionado um grupo específico, talvez. É uma possibilidade levantada, talvez um grupo mais aderente ou com características que favorecessem um bom resultado de qualquer forma. A gente não tem dados comparáveis sobre as exclusões no estudo VA para poder contrastar. Entendi. E o foco de cada estudo? Era o mesmo? Patência versus desfechos clínicos, como sobrevida. É um bom ponto. O VEIA começou com um foco muito forte na patência, sabe? Na permeabilidade do enxerto. E nisso, a radial e a safena foram bem parecidas em um ano. 89% de patência para ambas. Bem altas, né? Sim. Já o rápico
Embora também tenha olhado patência, o grande destaque foram os resultados clínicos de 15 anos, sobrevida, eventos cardíacos. E a correlação entre patência e desfecho, embora a gente espere que exista, nem sempre é tão direta assim. Certo. E por fim, tem aquela questão: centro único versus multicêntrico. O RAPICO foi feito lá em Melbourne, um centro super reconhecido pela experiência com enxertos arteriais. Um centro de excelência, né? Exato. Já o VEIA foi multicêntrico, vários hospitais de veteranos nos Estados Unidos. Isso, naturalmente, pode trazer uma variabilidade maior na experiência, na técnica cirúrgica usada em cada lugar. Falando nisso, em experiência, isso foi um ponto bem quente na discussão, né? A ideia de que a equipe australiana talvez tivesse mais horas de voo com a radial quando o estudo começou. Foi uma especulação levantada, sim. Mas aí o Dr. Goldman, do VA, argumentou que os cirurgiões do estudo dele eram afiliados a universidades, tinham bons resultados gerais dentro dos padrões americanos. E ele até provocou, né? Se a experiência fosse o fator decisivo, por que a radial era tão pouco usada nos Estados Unidos na época? Menos de 10%. Exato. É um ponto válido. Levanta a questão se a barreira é só a curva de aprendizado ou se tem outros fatores. Mas independentemente da experiência geral com um tipo de enxerto ou outro, parece que uma coisa é consenso, né? A qualidade da execução da cirurgia em si. Isso parece fundamental. Absolutamente. E acho que esse é um ponto crucial que conecta tudo. A técnica cirúrgica meticulosa, o manuseio cuidadoso do enxerto, seja ele uma veia safena ou uma artéria radial, isso é essencial para otimizar a durabilidade, a patência e, no fim das contas, os resultados para o paciente. O manuseio ruim pode comprometer tudo, então. Com certeza. Distender demais uma veia, machucar a parede de uma artéria na hora de tirar, tudo isso pode levar àquela hiperplasia neointimal. O vaso fecha mais rápido. Aí não adianta escolher o melhor enxerto se ele não for bem preparado e bem conectado. Ok, então vamos mergulhar nesses detalhes práticos. O que os especialistas destacaram como crucial no dia a dia da cirurgia? Bom, começando pela colheita, tem que ser o menos traumática possível. Para a artéria radial, mencionaram a preferência pela técnica aberta. Alguns usam um bisturi amônico, né? Para minimizar o dano térmico. E aquela face em volta da artéria? Abre ou não abre? A recomendação geral foi de não abrir, a não ser que tenha alguma dúvida sobre o fluxo da artéria ou se formar um hematoma ali. Certo. E depois de tirar o enxerto, como guardar? As soluções de armazenamento. Isso é crítico. Para ver essa fena, o mantra é: nunca usar soro fisiológico puro, danifica muito o endotélio. O ideal são soluções tamponadas, tipo o Plasma-Lyte. E para radial? Para radial, o mais comum é usar uma mistura do próprio sangue arterial do paciente, heparinizado, com drogas para evitar espasmo, como o papaverina ou o verapamil. A artéria fica mergulhada nisso ou, durante a circulação extracorpórea, pode até ser mantida pressurizada com essa solução. E na hora de escolher o próprio vaso, tem alguma armadilha? Tipo uma radial muito fina? Sim, o tamanho da radial importa. O Dr. Tatulis mencionou que eles evitam usar se o diâmetro interno for menor que 2 milímetros. Fica tecnicamente mais difícil e o fluxo pode não ser ideal. E se a radial estiver calcificada, dá para usar? Olha, segundo a experiência lá de Melbourne, sim, se a calcificação for leve e o calibre geral estiver bom. A calcificação tende a ser mais na ponta, distal, e eles até brincaram que tem uma vantagem. Essas não entram em espasmo. Interessante. Mas tem um desafio, eu imagino. O desafio é fazer a anastomose distal, a costura lá na coronária de forma segura, sem vazar. Agora, se a calcificação for muito densa, aí é melhor evitar. O ultrassom antes da cirurgia pode ajudar muito a avaliar isso. E aquela situação da artéria radial que já foi usada para cateterismo? Esse ponto gerou bastante debate, né? Gerou sim. E a evidência parece clara. Usar uma radial que foi puncionada para cateterismo nos últimos 3 meses aumenta o risco de falha do enxerto. Então a recomendação da maioria é não usar nesses casos. Isso reforça muito a necessidade de comunicação entre o cardiologista clínico, o hemodinamicista e o cirurgião, né? O tal do Heart Team funcionando bem. Fundamental. Uma dica prática que surgiu foi aquela: tentar preservar a radial esquerda para uma possível cirurgia futura. Usar a direita para fazer o cateterismo diagnóstico sempre que possível. Go right, go left, como eles disseram. Boa dica. E se não tiver jeito, precisar usar uma radial que já foi puncionada? Aí o cuidado tem que ser redobrado. Inspecionar bem,
Talvez tirar a parte que foi puncionada porque pode ter cicatriz por dentro e saber que ela pode estar um pouco menor e reagir menos bem aos estímulos. Entendi. E a técnica da anastomose, da costura, algum detalhe específico para radial? A anastomose distal na coronária é sempre delicada e crucial. Para conexão proximal, a radial pode ir direto na aorta, se tiver um bom calibre. Ou, se for mais fina, pode ser conectada em uma pequena bolsa, um hood, de veia safena, para facilitar a costura na aorta. E aquele fenômeno do fluxo competitivo, isso também influencia a radial, né? Sim, e o impacto disso só foi melhor entendido um tempo depois que a radial começou a ser mais usada. O Dr. Tatulis mencionou isso sobre o início do Rapcore, lá nos anos 90. É quando o fluxo pela coronária nativa ainda é bom e compete com o fluxo do enxerto. Saindo um pouco da cirurgia em si, e o pós-operatório, tem alguma coisa no manejo com remédios que pode ajudar, especialmente com a radial? Durante a cirurgia, sim, usam aquelas drogas antiespásticas na preparação da artéria, como a gente falou. A questão que surgiu foi sobre usar algo parecido a longo prazo. E aí, usa ou não usa? Do ponto de vista do cardiologista, como o Dr. Goldman colocou, não tem uma prática rotineira de usar antiespásticos por meses ou anos. Mas uma meta-análise que foi citada na discussão e que o Dr. Tatulis confirmou que eles praticam lá em Melbourne apontou uma associação interessante. O uso de bloqueadores dos canais de cálcio, BCC, a longo prazo, parece estar ligado a uma melhor sobrevida em quem recebeu enxerto de artéria radial. Opa! Bloqueador de canal de cálcio. Isso é inesperado. Quer dizer que um remédio usado depois pode influenciar tanto assim a comparação entre os enxertos nos estudos? Qual o BCC? Por quanto tempo? O amilodipino foi o nome que sugiro, e a prática lá no grupo do Rápico seria usar por pelo menos 6 meses, mas frequentemente por 1 ano, às vezes até mais. E isso levanta uma hipótese, né? Que foi debatida ali entre eles. Será que essa prática de usar a BCC por mais tempo no grupo da radial no Rápico não poderia ter contribuído para aqueles resultados melhores que eles viram, em comparação com o VA, onde talvez isso não fosse tão comum? Uma variável a mais para considerar. Caramba, então, tentando amarrar tudo isso, são muitos fatores, né? Paciente, estudo, técnica, até os remédios depois. Qual seria a mensagem principal para a gente levar para a prática, pensando nos colegas lá de Varginha? Olha, a mensagem central, para mim, é que essa escolha é realmente complexa. É multifatorial. As diferenças que a gente vê entre estudos grandes como o VA e o Rápico não são à toa, elas refletem diferenças reais. Nos pacientes, idade, diabetes são chave. No desenho dos estudos, tempo de segmento, quem foi excluído, e também, possivelmente, na experiência e na técnica cirúrgica e até desse manejo pós-operatório com remédios. Biologicamente falando, né? Artérias foram feitas para aguentar pressão alta, veias não. Então a intuição é que a artéria dure mais. Mas a prática mostrou que não é tão simples assim. Não é tão simples. E aí entra o ponto que vários especialistas, como o Dr. Puskas, bateram muito na tecla. A importância crucial de fazer a operação escolhida, seja ela qual for, com excelência técnica. A execução de novo. Exato. Se vai usar radial, se vai usar safena. O manuseio tem que ser impecável. A colita traumática, a anastomose perfeita. Talvez a qualidade da execução seja um fator tão ou mais poderoso para determinar o resultado a longo prazo do que o material do enxerto em si. E aquela fala do Dr. Goldman, o cardiologista do VA, sobre o que ele faria se fosse paciente. Achei bem direta. Foi ótima, né? Ele disse: eu escolheria o cirurgião em quem eu mais confio e deixaria a decisão técnica para ele. Meu único pedido seria: faça a melhor operação possível. É um voto de confiança na habilidade da equipe. Então, resumindo, a decisão entre radial e safena envolve pensar na idade, nas comorbidades, como diabetes. Na perspectiva de longo prazo, os benefícios podem levar 15 anos para aparecer claramente, mas talvez, acima de tudo, dependa da qualidade da cirurgia e do cuidado com o enxerto do começo ao fim. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão importante, eu acho. Se a gente sabe que a técnica meticulosa, que otimizar qualquer enxerto é tão crucial, e que os benefícios clínicos mais robustos podem levar uma década ou mais para aparecer nos estudos, como é que nós, na comunidade médica, aí em Varginha e em todo lugar, podemos garantir que essas melhores práticas de manuseio de enxertos sejam adotadas e mantidas consistentemente no dia a dia?
ir além do protocolo do estudo clínico, sabe? Para maximizar o resultado para todos os nossos pacientes que precisam de uma revascularização. Uma reflexão fundamental mesmo. Como garantir essa excelência sempre? Fica aí para a gente pensar. Agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima aqui no Pod Trials. Som característico do Pod Trials.